Olá a todos amigos, com vocês está a Liuba. Neste vídeo nós vamos preparar um caramelo muito saboroso usando apenas 3 ingredientes. Quando quente, o caramelo é macio e tem a textura de um molho bem espesso. Na geladeira ele fica mais firme e pegajoso, mas continua delicado, morde-se facilmente, não é duro nem gruda nos dentes e derrete na boca. O caramelo pode ser consumido como uma sobremesa por si só ou utilizado em receitas de biscoitos, cheesecakes, bolos e outras sobremesas. Nós certamente vamos preparar diferentes sobremesas com ele, mas agora vamos começar. Então, quanto aos ingredientes, nós vamos precisar de açúcar, creme de leite com teor de gordura de 33%, manteiga e sal se desejado. Para mim, o sal é um ingrediente obrigatório no caramelo. Eu uso sal em flocos fleur de sel. Então, para preparar o caramelo, nós vamos precisar de uma panela de fundo grosso. Isso é importante para que o açúcar não queime depressa demais e derreta de maneira uniforme. E nós vamos começar aquecendo bem a panela de fundo grosso. Paralelamente, nós vamos colocar o creme de leite para aquecer até o início da fervura. Ele deve aquecer o máximo possível, mas não deve ferver. Você pode começar a aquecê-lo um pouco mais tarde para que ele não esfrie demais. Quando a panela estiver suficientemente aquecida, começamos a adicionar o açúcar em partes. Graças ao fundo aquecido da panela, o açúcar começará a derreter imediatamente. Pode-se levantar a panela cuidadosamente e ajudar o açúcar a se distribuir de forma uniforme. E para que os cristais ainda não derretidos se misturem com o açúcar já derretido. É importante garantir que os cristais de açúcar não atinjam as paredes da panela. Procure fazer com que todos os processos ocorram exatamente no fundo da panela. Quando uma parte do açúcar estiver derretida, acrescentamos a próxima porção de açúcar, procurando lançá-la diretamente sobre o açúcar já derretido. E também, com suaves movimentos de balançar a panela no ar, ajudamos o açúcar a se distribuir. Você pode começar a mexer o caramelo quando metade do açúcar tiver derretido. E se você mergulhar a espátula no caramelo, ela já deve permanecer ali até o fim do processo. Ou seja, ao retirar a espátula, você corre o risco de provocar a cristalização do açúcar nela por causa da mudança brusca de temperatura, o que depois pode dificultar o prosseguimento do preparo do caramelo e afetar a sua consistência. Os movimentos com a espátula são rápidos, curtos e apenas dentro da panela de fundo grosso. Vamos adicionando gradualmente o açúcar restante e com a espátula ajudamos os cristais de açúcar a se unir à massa já derretida. Também é importante manter limpas as paredes da panela, recolhendo cuidadosamente os cristalzinhos de açúcar das paredes para a massa principal. Aliás, a espátula deve ser resistente ao calor. Eu tenho uma espátula separada específica para o caramelo. E quando todo o açúcar tiver sido acrescentado, nossa tarefa é levar o caramelo a um tom âmbar vivo, certificando-nos de que todos os cristais de açúcar estejam completamente derretidos. Você pode periodicamente erguer a panela de fundo grosso e mexer o conteúdo no ar, ou então reduzir o calor para controlar o processo. Eu, de tempos em tempos, altero a temperatura, às vezes diminuo levemente, depois volto a aumentá-la. Aqui é importante vigiar para que o caramelo não comece a ferver nem a queimar. Se na espátula se acumularem pedaços de caramelo ou cristais de açúcar não dissolvidos, é importante raspá-los de volta para a massa principal, pois no resultado final não deve restar nenhuma partícula de açúcar não derretida. Além disso, repare que o fundo da panela de fundo grosso deve permanecer absolutamente limpo. Nele também não deve haver partes de açúcar aderidas nem partículas não dissolvidas. Neste ponto, já está na hora de voltar ao creme de leite. Se o creme de leite tiver esfriado, aqueça-o até que fique o mais quente possível, mas sem deixar ferver. O creme de leite deve estar suficientemente quente para evitar o endurecimento instantâneo do caramelo por causa da diferença de temperatura. Quando o caramelo tiver se tornado totalmente homogêneo, despejamos nele uma pequena porção de creme de leite muito quente. Damos ao caramelo um pouco de tempo para começar a se dispersar no creme de leite e nessa etapa é preciso estar muito atento e cuidadoso, pois a massa vai borbulhar vigorosamente, ferver e liberar vapor quente.
E então começamos a misturar energicamente com a espátula e vamos acrescentando gradualmente o restante do creme de leite. Continuamos a mexer ativamente, a massa vai aos poucos se acalmando e assim que o vapor intenso cessar e a massa se aquietar ligeiramente, retiramos imediatamente do fogão. Não é preciso cozinhar o caramelo, isso é importante. A massa deve ficar completamente homogênea, com uma cor muito bonita, e o fundo da panela de fundo grosso deve permanecer limpo. E antes de acrescentar a manteiga, eu deixo o caramelo esfriar literalmente apenas um pouco em um recipiente separado, porque quando a sua temperatura está acima de 100 graus, eu não o transfiro para um copo de plástico. Mas não é preciso resfriar por muito tempo, ele deve continuar quente. E quando o caramelo tiver esfriado um pouco, repare na textura impressionante que ele apresenta, em como está lustroso, homogêneo, muito bonito. Transfiro-o para um copo de plástico e acrescento manteiga em temperatura ambiente, não fria. Incorporo-a primeiro com a espátula e, em seguida, uno as massas com a ajuda de um mixer. E no final, com o caramelo já pronto, acrescento sal e mexo com a espátula. Com esse método, o sal não se dissolve completamente no caramelo e no produto final aparecerão grãozinhos de sal. Eu gosto muito disso. Se você não gosta de encontrar sal, pode acrescentá-lo na etapa em que estiver cozinhando o caramelo, então ele se dissolverá. Pronto, nesta etapa o caramelo está pronto. Eu o transfiro para um recipiente plástico e o guardo na geladeira. Vou mostrar a vocês a textura que o caramelo adquire quando está frio. Ele endurece e fica muito puxa-puxa como um toffee, e pode parecer que será mastigável, mas isso não é de modo algum verdade. Ele apresenta uma textura incrivelmente cremosa e delicada. É difícil transmitir, é algo que você precisa experimentar. Se aquecer um pouco o caramelo no micro-ondas, ele fica mais maleável e então é cômodo trabalhar com ele. A gama de usos desse tipo de caramelo é simplesmente enorme. Eu gosto muito de utilizar o caramelo em tarteletes em combinação com uma base de massa sablé crocante, com biscoitos, em cheesecakes, é claro, nos recheios de bolos e em muitas e muitas outras coisas. Eu com certeza em breve vou preparar uma receita de sobremesa com este caramelo. O caramelo é muito saboroso, é liso, homogêneo, não cristaliza apesar de não termos sequer adicionado xarope de glicose durante o preparo, mas para que isso aconteça, é fundamental respeitar a técnica de execução. Amigos, por hoje é só. Eu agradeço a todos vocês pela atenção. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau!